Beleza, galera. Bom, hoje, começando aqui uma outra aula de Matemática 2, tá? Hoje nós iremos falar sobre o tronco do cone. Nós já trabalhamos o cilindro, já trabalhamos o cone, e agora chegamos a essa parte do tronco do cone. Por que trabalhar o tronco do cone? Na verdade, o que é, né, esse tronco de cone? Então, se você imaginar, por exemplo, aqui um copo, tem um copinho aqui como exemplo, ó, copinho americano, tá? Você observa que ele tem uma base aqui menor, né? E tem uma base aqui circular onde ele vai aumentando. Ou seja, na verdade isso aqui é um prolongamento, né? Se você prolongar isso aqui, você vai obter um cone. Se você fosse prolongando. Então, quando você pega uma ideia como essa, onde a base menor pequena e você tem uma base circular maior, onde não é um cilindro, tá? Não é um cilindro, porque se fosse um cilindro as bases seriam iguais. Então você tem um exemplo de um tronco de cone. E aí nesse caso é importante a gente aprender como se calcular o volume desse sólido, certo? Importante você perceber que não dá para me aplicar aqui a fórmula do cilindro, porque as bases não são iguais. E é como é que eu vou calcular o volume de um tronco de cone? Eu sei como calcular o volume do cone, né? Mas do tronco de cone eu não sei, tá? Para a gente entender como se calcula, a gente precisa entender de onde é que surge o tronco de cone. Então vamos observar aqui a nossa ideia que eu coloquei aqui no quadro. Aqui você tem um exemplo de um cone, tá? Cone formado aqui, observe, ele tem a base maior, né? Tem uma única base, tá? Tem um vértice principal aqui, e aí você tem um exemplo de cone. Se eu pegar esse cone e seccionar ele, ou seja, se eu cortar ele em determinada região aqui da geratriz, provocar aqui um corte, você vai obter essa outra figura aqui, ó. Onde você vai ter um cone menorzinho aqui na parte de cima, né? E na parte de baixo nós vamos ter o tronco de cone. Tá? Então, essa região que foi encontrada a partir de um corte que foi provocado no cone, você obtém o tronco do cone. E aí quando você obtém essa partezinha daqui, também é importante para o cálculo. É por isso que é bom você perceber, né? E quando a gente, como é que se constrói o tronco ele é observado a partir do corte que você provoca no cone, tá? Então, a parte maior que sobrou é essa parte onde tem uma base maior, circular, tá? E você também tem uma base menor, aqui, ó, tem duas bases, e aí aonde você tem a representação do tronco de cone, tá? Veja simplesmente como é que se obtém isso. Então, você tem aqui um cone menor, onde o estudo dele vai ser importante para a gente determinar o volume, e aí vem a hora de você perceber como é que se obtém o volume do tronco. É aquela mesma ideia que você tem de tirar figuras maiores das menores. Então observe aqui essa figura. Se eu calcular o volume desse cone aqui inteiro, tá? Se eu calcular o volume dele, volume do cone maior, vou colocar aqui. Beleza? Se eu calcular o volume dele e subtrair esse volumezinho aqui, ó, eu subtrair esse outro volume, deixa eu chamar de volume do cone livre, certo? Então, se eu calcular todo esse volume do cone e subtrair, tirar esse volumezinho aqui, eu vou obter o quê? Eu vou obter o volume do cone, o volume do tronco de cone, certo? Então, basta você entender isso. Como é que se calcula o volume do tronco de um cone? É o volume total do cone, beleza? Menos o volume do troncozinho do cone menor que se obteve a partir do corte. Toda vez que você provoca o corte, você obtém um cone menor. E aí, no caso, o volume do tronco vai ser o volume do cone menos o volume do cone menor, certo? E aí você vai obter toda essa região aqui como sendo o resultado que a gente queira calcular. Basta subtrair o maior menos o menor. Para isso, você vai também utilizar as ideias de proporcionalidade, e você já vai ver no exemplo que a gente vai colocar. Então, basta você criar essa ideia,
O volume do tronco do cone é igual ao volume do cone, beleza? Menos o volume do cone menor. Tô colocando aí uma linhazinha para representar a diferença. Então é só isso. Ó, basta ter essa ideia e você consegue calcular o volume do tronco, porque é importante para alguns problemas. Por isso que é importante você ver a situação. Aqui só é a definição, galera. Eu vou já entrar com um exemplo, tá bom? Para a gente poder entender como é que se dá essa ideia de calcular o volume do tronco. O que eu quero que você entenda aqui por enquanto é que como é que surgiu o tronco do cone a partir do corte que você provocou. Então o que nos interessa é isso, tá? E como é que eu calculo o volume dele? Você vai calcular o volume total do cone. Para isso você precisa da altura, né? E precisa do raio da base. Isso aí nós sabemos, porque é preciso para calcular o volume. Eu preciso da altura e preciso do raio da base, tá? E aí, quando a gente parte para essa outra figura, você já tem um tronco, né? Então esse raio aqui também vai ser importante, como esse raio também vai ser importante, como esse outro raio do cone menor também vai ser importante, inclusive a altura dos dois, né? Então essas relações você obtém para que você consiga calcular o volume do tronco do cone, certo? Valeu, galera, eu vou parar.